Olá, o programa de entrevista da TV Web Luz está de volta e hoje como entrevistado nós temos o orador espírita Júlio César. E o tema de hoje é do capítulo O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, Não pôr a candeia sobre o alqueire. Tudo bem, Júlio? Seja bem-vindo à TV Web Luz, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar sobre um capítulo tão importante do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Júlio, o que significa essa frase, não pôr a candeia sobre o alqueire? Jesus queria que as suas verdades, que a sua mensagem de amor e paz fosse revelada a todas as pessoas. Então, quando ele fala sobre a candeia, ele queria dizer que os seus ensinamentos não deveriam ser simplesmente assimilados pelas pessoas, mas que deveriam estar sempre no alto, para que todos tivessem a oportunidade de não só assimilar aqueles conhecimentos, mas principalmente repassá-los a todas as pessoas da época. Mas falando por parábolas, Jesus não estava sendo oculto, pois naquela época muitos não o entendiam. Jesus, o Mestre Jesus, com toda a sua sabedoria, tinha a certeza de que se falasse de uma forma mais oculta, se falasse de uma forma mais... Se não falasse de forma simples, aquelas pessoas que eram simples na época e que ainda assim não conseguiram assimilar os seus ensinamentos, seria muito mais difícil a sua compreensão se usasse palavras mais robustas, palavras de difícil compreensão. Então, as parábolas eram somente para aqueles que estavam preparados para o entendimento. Na verdade, as parábolas eram para todas as pessoas. E quando Jesus disse, inclusive, não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada, que é um dos grandes questionamentos, ele já sabia que a propagação do Evangelho seria difícil para os seus discípulos e para todos aqueles que estariam dispostos a falar dos seus ensinamentos na época. Júlio, além de todos esses ensinamentos, mesmo assim, Jesus teve uma morte violenta. O que aconteceu? Na verdade, Jesus teve uma morte violenta. Mas ainda que assim não fosse, o mais importante era o seu exemplo. Era o de mostrar para as pessoas que a morte não acaba com a perda do corpo físico. Jesus foi crucificado, mas também se fosse decapitado, a morte em si, ainda que trágica, ainda que brutal, não seria o primordial. O primordial era mostrar para as pessoas que a vida não acaba com a perda do corpo físico. E que, de fato, apesar da difícil compreensão das pessoas, que a nossa pátria é a pátria espiritual, para onde um dia todos nós retornaremos. E os discípulos? Eles eram espíritos já que se prepararam antes de reencarnar a Terra, ou eles foram preparados por Jesus? A doutrina dos espíritos nos fala que nada é por acaso. Então nós sabemos que os discípulos já vieram para aquela existência com um propósito. O propósito não só de se deparar com o Mestre Jesus, mas o de serem propagadores do seu evangelho de amor. Os discípulos eram pessoas simples, eram pescadores, eram artesãos, eram carpinteiros, e não tinham muito conhecimento, não tinham muita educação. Mas eles eram os exemplos maiores para aquelas pessoas simples, nas quais Jesus conviveu durante toda a sua vida. Então você está afirmando que eles já vieram preparados, é isso? Com certeza, os discípulos já vieram preparados para aquela jornada que não era fácil, que todos nós sabemos que não foi fácil. Mas ainda assim, procuraram não só trilhar a sua jornada, mas propagar o seu evangelho de amor a todas as pessoas com que tiveram a oportunidade de se deparar. Então você está querendo dizer que Judas falhou ao trair Jesus? Na verdade, Judas não falhou. E não compete a nós também o julgamento, pois o próprio Mestre Jesus perdoou Judas. Aliás, muitos judeus acreditavam na libertação do povo judeu por meio do jugo romano, por meio da força. E Judas também acreditava nisso. Judas acreditava que um homem maravilhoso, um homem sem pecados, que falava de amor e de fraternidade,
condenado pelos romanos, levaria à revolta do povo judeu. E com certeza não só libertariam Jesus, como também libertariam o povo judeu dos romanos. E por que Deus escolheu os judeus para receber Jesus? O povo judeu foi escolhido porque dentre os povos da época, eles acreditavam na existência de um único Deus. O povo judeu seguia as leis de Moisés. E então, ainda que difícil, e realmente nós sabemos que a tarefa de Jesus não foi fácil, dentro daquele povo, diante daquele povo, ele tinha um alicerce um pouco mais sólido para que o evangelho pudesse ser propagado. O que Jesus quis dizer quando ele disse que não veio trazer a paz, mas sim a espada? Quando Jesus diz, não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada, poderia, se nós interpretarmos a frase ao pé da letra, soar um tanto constrangedor. Mas, de fato, o que ele queria mostrar? Que a propagação do seu evangelho causaria muitos conflitos, pois seria conflitante com os interesses da época. Imaginem Jesus falando de espada, falando de morte, totalmente contraditório com o seu ideal de amor e de fraternidade. Júlio, diante dos ensinamentos, tantos anos de ensinamento e exemplo de Jesus, por que no momento da sua crucificação, muitos se omitiram? Por uma questão muito simples. Eles não estavam preparados para aquela doação que o próprio Mestre Jesus ali na cruz era o exemplo. Eles tiveram medo, eles se acovardaram. E volto a dizer, não compete a nós o julgamento, porque talvez nós também não tivéssemos aquela fé, aquele ímpeto para dizer, eu sou cristão, eu sou seguidor do Mestre Jesus. Então faltou essa confiança, essa fé, é isso? Com certeza. Eles acreditavam, eles tinham ciência de que Jesus realmente tinha um propósito. Eles acreditavam, tinham convicção. Mas ao mesmo tempo, tiveram medo. E muitos deles, de fato, se omitiram naquele momento. A vinda de Jesus e o Espiritismo ajudou e ajuda no progresso da humanidade? A vinda de Jesus não só ajudou, como nos impulsionou. E se hoje nós estamos aqui, com toda a nossa tecnologia, procurando viver em harmonia, é porque Jesus foi um dos grandes exemplos da humanidade. Não foi o único, mas foi um dos grandes exemplos da humanidade, nos mostrando que o mais importante, acima de religiões, que aliás, religiões foram criadas pelos homens, acima de dogmas, de crenças, de filosofias, o mais importante é o que nós trazemos dentro do nosso coração. É viver em harmonia com todos aqueles que nos cercam, na busca da felicidade. Eis o exemplo maior de progresso que o Mestre Jesus nos deixou. Júlio, mesmo com essa violência que está acontecendo hoje em dia, seria essa ausência do amor e da caridade, da harmonia que Jesus ensinou no passado? Apesar dos conflitos e das guerras que nós podemos constatar, também percebemos que as pessoas, independente das suas religiões e das suas concepções, elas estão procurando se unir, estão procurando se amar. E nós constatamos pessoas que se dizem de religiões diferentes, trabalhando na construção de um mundo cada vez melhor, pessoas se unindo. Inclusive, quando nos deparamos com enchentes e outras situações constrangedoras, as pessoas se unem e elas não estão preocupadas com esses dogmas, com essas crenças. Elas estão preocupadas em se amar, em ajudar aqueles irmãos necessitados. E nós devemos nos espelhar nos bons exemplos e não nos exemplos que não nos trazem nenhuma coisa boa. Terminamos nossa entrevista aqui. Júlio, agradeço por ter vindo. E você quer deixar algum recado para os nossos telespectadores? Fique à vontade. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E uma coisa muito importante, quando nós falamos de amor, quando nós falamos de fraternidade, sem nenhum tipo de preconceito, nós devemos fazer com o nosso coração em paz, tranquilos com a nossa consciência.
sabedores de que a felicidade está contida dentro do nosso coração. E se nós estivermos felizes e se nós acreditarmos, com certeza essa felicidade se irradiará a todos aqueles que nos cercam. E assim, o ideal de amor e de fraternidade do Mestre Jesus estará guardado dentro do nosso coração. E aquele mundo ideal, aquele mundo maravilhoso que todos nós acreditamos, de fato, ele estará aqui, ao nosso alcance, ainda nessa existência. Júlio, eu vou pedir para você segurar, porque o Júlio está sendo convidado para vir em um próximo programa. E a gente vai falar sobre esse amor, sobre essa caridade e esse mundo melhor que tanto desejamos. Obrigada por mais esse programa e até logo.